Existe uma rede invisível de informações ao nosso redor, um sistema de alerta que a ciência ignora e que a lógica não consegue explicar. Eu descobri isso por acaso. Ou talvez não tenha sido um acaso. Eu sou um jornalista investigativo e esta é a história que não deveria ser contada. Tudo começou há 8 meses com um e-mail, sem remetente, sem assunto, protegido por uma criptografia que meu contato em segurança digital, um ex-hacker, descreveu como paranoia de nível militar. Ele foi enviado apenas para mim. Dentro, não havia ameaças ou exigências. Havia apenas 2 coisas: 4 coordenadas GPS espalhadas pelo Brasil e uma única frase que, desde então, se tornou o meu mantra e a minha maldição. A biologia é a antena. A catástrofe é a mensagem. A primeira pergunta foi por quê? Por que eu? Um jornalista com um histórico de expor acidentes corporativos e negligência governamental, mas nada que justificasse esse nível de mistério. Não havia um caminho claro. A seguir, apenas um rastro de migalhas digitais que levava a um beco sem saída. A curiosidade, no entanto, é a doença incurável da minha profissão. Comecei a cavar. As 4 coordenadas levavam a lugares que, no mapa, não tinham nenhuma conexão aparente. Um terreno baldio perto de uma pequena cidade em Minas Gerais, esquecida à sombra de uma barragem. Uma clareira na vastidão da Chapada dos Veadeiros. Um ponto verde em um mar de verde. Um endereço residencial em uma movimentada Avenida de Recife e a recepção da ala de cardiologia de um dos maiores hospitais de São Paulo. Eram lugares banais, comuns. Por semanas, minha investigação não levou a lugar nenhum, até que eu mudei a abordagem. Parei de procurar por eventos e comecei a procurar por pessoas. Ignorei as notícias oficiais, os relatórios técnicos e comecei a mergulhar nos sussurros, nos relatos abafados, nas histórias de pessoas consideradas loucas, traumatizadas ou simplesmente não confiáveis demais, para virarem manchete. Foi aí que eu os encontrei. As pessoas que estiveram naqueles exatos lugares, naqueles exatos momentos. As antenas humanas. O que eu descobri nos meses seguintes vai muito além de simples intuição ou do chamado sexto sentido. Estou falando de uma mudança fundamental que parece estar acontecendo em nossa espécie, uma evolução forçada pela necessidade de sobrevivência em um mundo cada vez mais frágil e imprevisível. Nos próximos minutos, vocês ouvirão o relato completo e detalhado de um geólogo aposentado que sentiu o colapso de uma barragem em seus próprios ossos, dias antes da tragédia. Vocês conhecerão a história de uma guarda florestal que foi guiada pela voz de um fantasma através de uma mata escura para encontrar a origem de um incêndio criminoso. Ouvirão o testemunho arrepiante de uma mulher que teve lembranças perfeitas e sensoriais do desabamento do seu próprio prédio, o que a permitiu criar evidências físicas de um evento que ainda não havia acontecido. E, finalmente, a descoberta de um médico cético que encontrou um aviso para um colapso em toda a cidade, uma mensagem complexa escondida nos batimentos cardíacos de seus pacientes. Esses não são casos isolados. Eles são os primeiros sinais de um fenômeno crescente, e eu tenho as provas, relatórios que desafiam a geologia, fotografias que quebram as leis do tempo e documentos técnicos que provam conspirações que não deveriam existir. Preparem-se. A primeira história vai abalar sua percepção sobre a realidade e provar que, às vezes, o aviso mais alto não vem pelo som, mas pela sensação. A investigação começa agora. Caso 1. Rompimento de barragem. Meu nome é Jonas, tenho 48 anos, sou geólogo, agora aposentado. Digo aposentado, mas a verdade é que a geologia nunca se aposenta de você. Ela está nas pedras que chuto na rua, na terra do meu jardim, no jeito que olho para as colinas que cercam nossa cidade. Minha esposa, Helena, diz que eu nunca parei de trabalhar, apenas parei de receber por isso. E ela tem razão. Meu escritório se tornou a garagem, onde um sismógrafo amador, minha relíquia dos tempos de faculdade, registra os murmúrios silenciosos da terra. Era meu hobby, minha paz. Até que a terra parou de murmurar e começou a gritar. Eu sempre amei Brumado Novo, uma daquelas cidades de Minas Gerais que o progresso parece ter esquecido, para o bem e para o mal.
A vida aqui tem um ritmo próprio, lento, governado pelo sol e pela chuva e pela barragem. A gigante de concreto e rejeitos que se ergue no vale acima de nós, uma presença constante e ignorada. A empresa mineradora, dona dela, nos enchia de promessas de segurança. Mais segura que a caixa forte de um banco, diziam os cartazes sorridentes espalhados pela cidade. A maioria das pessoas acreditava, ou escolhia acreditar. Era mais fácil viver assim. Mas eu, como geólogo, sempre soube de uma verdade fundamental. Não existe nada feito pelo homem que a natureza não possa um dia destruir. Eu só não imaginava que o aviso prévio seria enviado diretamente para mim. Foi numa terça-feira de céu limpo que tudo começou. Eu estava na minha varanda, lendo um livro, quando senti um zumbido. Não era um som que entrou pelos meus ouvidos. Foi algo que nasceu dentro da minha caixa torácica e se espalhou pelos meus ossos. Uma vibração de frequência ultra baixa, como a nota mais grave de um órgão de tubos tocada a quilômetros de distância. Trovão, meu vira-lata de orelhas atentas, levantou a cabeça do chão e soltou um rosnado baixo, não para o portão, mas para o próprio assoalho de madeira. O zumbido durou uns 10 segundos e parou. Achei estranho, mas cataloguei como caminhão pesado na rodovia e voltei ao meu livro. Mas ele voltou. 1 hora depois e depois de novo. No fim do dia, a vibração era quase constante, um parceiro silencioso e sinistro para a minha solidão. Helena chegou do trabalho e eu perguntei: "Você não está sentindo isso?" Ela franziu a testa, concentrou-se por um momento e balançou a cabeça. "Sentindo o quê, meu bem?" "O cheiro do meu feijão queimando." Ela riu, mas eu não consegui. O zumbido era só para mim. Na quarta-feira, a sensação mudou, evoluiu. O zumbido nos ossos deu lugar a uma pressão física. Começou nos meus ouvidos, uma sensação aguda e dolorosa, como se eu estivesse descendo uma serra muito rápido, mas não passava. Depois, desceu para o meu peito, um aperto, uma mão, invisível me comprimindo, tornando cada respiração um esforço consciente. Fui ao posto de saúde. A enfermeira, Dona Marisa, me conhece desde criança. Mediu minha pressão, meus batimentos, olhou meus pulmões. "Está tudo perfeito, seu Jonas. Um coração de menino. Deve ser o estresse, a ansiedade. O senhor se preocupa demais com essas coisas do mundo." Ela me deu um chá de camomila e me mandou para casa. Mas não era ansiedade. Era um alerta. Meu corpo estava reagindo a uma força externa. Uma ameaça que minha mente racional ainda se recusava a nomear. O ponto de virada, o momento em que o medo realmente tomou conta, foi na quinta-feira. Fui ao centro da cidade, na parte mais baixa, perto do riacho, para comprar umas ferramentas. Eu estava na calçada a uns 200 metros da ponte quando minhas pernas travaram. Não foi uma cãibra, não foi uma fraqueza. Elas simplesmente pararam de obedecer ao meu cérebro. Eu pensava: "Dê um passo", e elas não se moviam. Eram como duas colunas de mármore. O pânico subiu pela minha garganta. Tentei de novo, forçando, e meu corpo inteiro se inclinou para trás, como se uma força magnética me repelisse daquela direção, da ponte, da área mais baixa. Era uma compulsão física, um comando primal: "Não vá para lá." Caí sentado na calçada, suando frio, o coração martelando como um tambor de guerra. As pessoas passavam, olhavam com pena, com desdém. "O Jonas bebeu demais hoje", ouvi alguém sussurrar. Consegui me arrastar para perto de um muro e me levantar. E tive que dar uma volta de quase 1 quilômetro para evitar atravessar a ponte e chegar em casa pelo caminho mais alto. Meu próprio corpo estava me impondo um desvio, me protegendo de uma geografia que em breve não existiria mais. Cheguei em casa trêmulo, assombrado. Fui direto para a garagem, para o meu sismógrafo, e o que vi confirmou minha loucura. A agulha, que normalmente desenhava uma linha quase perfeitamente reta, interrompida apenas por pequenos picos quando um caminhão pesado passava, estava vibrando freneticamente. Não era um terremoto, não era um tremor que apareceria nos jornais. Eram microvibrações anômalas, um padrão caótico e febril que não se parecia com nada que eu já tivesse estudado. Era como o eletrocardiograma de um coração doente, um coração de pedra e terra, prestes a ter um infarto.
Passei horas na internet, cruzando os dados com os de institutos de sismologia oficiais. Nada. Silêncio absoluto. Era um fenômeno. Local restrito. E só a minha máquina e o meu corpo pareciam estar cientes dele. A noite de quinta para sexta foi a mais longa da minha vida. Eu não dormi. O zumbido nos ossos se tornou um rugido baixo e constante. A pressão no peito era tão intensa que eu tinha que respirar pela boca em golfadas curtas. E então, por volta da 1 da manhã, veio a compulsão final. Uma certeza avassaladora, irracional, de que precisávamos sair de casa. Não era um acho que deveríamos, era um vamos. Sair agora. Uma sirene biológica disparou na minha alma. Helena, eu disse, sacudindo seu ombro. Ela resmungou sonolenta. Helena, acorda. Pega os documentos e o cachorro. A gente tem que sair. Ela se sentou na cama, o rosto amassado pelo sono e pela confusão. Jonas, que horas são? O que aconteceu? Eu não sei explicar, mas a gente tem que ir. Agora. Para o topo do morro. Foi aí que a paciência dela acabou. Para o topo do morro? Jonas, são 2 da manhã. Você está me assustando. Você não está bem. Desde terça-feira você anda estranho com essas histórias de zumbido. Você precisa de um médico, de ajuda. As lágrimas brotaram nos olhos dela, e aquilo me quebrou. Ela não estava com raiva, estava com medo. Medo por mim, pela minha sanidade. Meu amor, por favor, eu implorei, e minha voz falhou. Eu nunca te pedi nada assim. Eu não sei explicar, mas cada célula do meu corpo está gritando que a gente precisa sair daqui. Se eu estiver errado, amanhã eu mesmo me interno num hospício. Mas, por favor, confia em mim só essa noite. Acho que foi o desespero no meu rosto, a visão de um homem de ciência implorando com base em puro instinto que a convenceu. Ela não acreditou no perigo, mas acreditou na minha agonia. Em silêncio, ela se levantou, pegou a bolsa com os documentos e a coleira do trovão, que já estava ao meu lado, choramingando. Dirigiu nosso carro velho pela estrada de terra escura, os faróis cortando a noite, subindo em direção à capela do morro, o ponto mais alto da região. Estacionei o carro no pátio de terra. Lá embaixo, Brumado Novo dormia, uma colcha de retalhos de luzes fracas. A barragem era uma mancha escura e disforme contra o céu. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas pelos soluços baixos de Helena. A vergonha começou a me corroer. Eu era um louco, um velho tolo que arrancou a esposa da cama por causa de uma dor de ouvido e umas vibrações estranhas. O sol ia nascer, nada ia acontecer, e eu teria destruído a confiança da mulher que amo. Eram quase 3 da manhã quando meu celular vibrou no painel do carro. Número privado. Meu coração deu um salto. Atendi, a mão tremendo, um chiado e depois uma voz. Uma voz que não era humana. Era distorcida, metálica, sem inflexão, como se gerada por um computador primitivo. Disse apenas 6 frases, e cada uma delas era um prego no caixão da minha realidade. A frequência mudou. Você sentiu a pressão, não foi? O concreto grita antes de se partir. Você não foi o único. A terra grita antes de sangrar. Saia da linha d'água. A chamada terminou. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer som. Olhei para Helena. Meus lábios tremiam. Eu não conseguia falar. Quem? Como? A voz não era um trote. Era uma confirmação, uma validação sobrenatural para a minha loucura. Esperamos. O céu começou a clarear no leste, pintando o horizonte com tons de cinza e rosa. Eram 06h47 da manhã. Foi quando ouvimos. Primeiro um estalo seco e profundo, que vibrou no chassi do carro. Depois um rugido baixo que cresceu exponencialmente em volume e fúria, o som de uma montanha inteira se partindo ao meio. Do nosso camarote de segurança no topo do morro, vimos o impensável. A parede da barragem se desfez. Não explodiu, ela simplesmente se liquefez. E de dentro dela, uma onda. Não uma onda de água, mas uma avalanche de lama marrom avermelhada, espessa como concreto molhado, que desceu o vale com a velocidade e a força de um trem-bala. Vimos ela engolir as primeiras árvores, depois as casas da fazenda mais próxima, depois a igrejinha, a ponte onde minhas pernas travaram. E então, ela engoliu a parte baixa da cidade. As luzes se apagaram.
O rugido foi substituído por um silêncio mortal. Nos dias que se seguiram, o mundo descobriu a tragédia. Nós vivemos o inferno. Minha casa, minha garagem, meu sismógrafo, tudo estava soterrado sob metros de lama tóxica. Éramos sobreviventes desabrigados, vivendo de favores. Quando a poeira baixou, entreguei o backup dos dados do meu sismógrafo para uma equipe de geólogos independentes que vieram investigar. 2 semanas depois, recebi o relatório. Eles confirmaram. Os padrões que minha máquina captou por 72 horas eram anomalias precursoras de uma fratura estrutural por liquefação de alta tensão e, a parte mais chocante, de uma natureza e com uma clareza que nunca havíamos documentado antes. Estava em preto e branco. A terra havia gritado, e meu corpo foi um dos poucos que ouviu. A confirmação final veio de uma conversa com meu vizinho, seu antenor, um fazendeiro de 70 anos, no abrigo. Ele estava quieto, mas seus olhos brilhavam. Sabe, Jonas, ele me disse em voz baixa, naquela noite eu tive um sonho. Sonhei que um rio de sangue descia o morro. Acordei assustado e algo me disse para levar meu gado todo lá para cima, para o pasto do outro lado da serra. Minha mulher me chamou de louco, mas eu fui. Salvei todos os meus bichos. Ele olhou para mim e naqueles olhos cansados eu vi o mesmo espanto e o mesmo terror que sentia. Ele também ouviu o grito. Nós não estávamos sozinhos nisso. Caso 2. Incêndio florestal incontrolável. Meu nome é Lúcia, tenho 35 anos e sou guarda florestal no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. Meu mundo é o Cerrado. Cresci aqui, correndo descalça por essas trilhas, aprendendo o nome de cada planta, o canto de cada pássaro. Meu pai era mateiro e seu mentor, seu Alberto, um brigadista das antigas, me ensinou a ler o fogo. O fogo fala, Lucinha, ele dizia, o rosto vincado pelo sol e pela fumaça. Você só precisa aprender a língua dele. Eu achava que era poesia, uma metáfora, até o dia em que ouvi a voz dele no vento, 5 anos depois de sua morte. Ser guarda florestal aqui não é um emprego, é um pacto. Você se torna parte do ecossistema. Você conhece o cheiro da chuva horas antes de a primeira gota cair, o zumbido específico das abelhas que indica uma florada nova, o padrão de voo das araras anunciando o fim do dia. Meu treinamento é científico, baseado em dados de satélite, medições de umidade, análise de vegetação. Mas a minha força sempre veio dessa conexão primal, dessa intuição que a gente aprende com a terra. E foi essa intuição que começou a me gritar que algo estava terrivelmente errado. Agosto na Chapada é o auge da seca. O ar é seco, a vegetação é um barril de pólvora, esperando uma faísca. O risco de incêndio é nossa preocupação constante. Mas naquele ano, havia algo diferente. Começou com o silêncio. Uma área específica do parque, uma bacia vasta e de difícil acesso perto do Morro da Baleia, ficou completamente muda. E quem conhece o Cerrado sabe, ele nunca é silencioso. Onde deveriam estar os gritos das seriemas, o piar dos tucanos, o zumbido incessante dos insetos, havia um vácuo, um silêncio pesado, denso, como o que precede um terremoto. Era como se a própria vida tivesse prendido a respiração, em antecipação a uma catástrofe. Depois do silêncio, veio o êxodo, e era um êxodo errado. Vi uma família de tatus correndo em plena luz do dia, desorientados. Encontrei uma jiboia, um animal de hábitos noturnos, atravessando uma estrada de terra sob o sol do meio-dia, a pele ressecada, desesperada. Bandos de macacos prego, normalmente barulhentos e territorialistas, moviam-se em silêncio e em linha reta, todos na mesma direção, longe da bacia silenciosa. A natureza estava me dando um sinal inequívoco, uma evacuação em massa que só eu parecia notar. Relatei minhas observações ao meu chefe, Braga, um homem de escritório que confiava mais em planilhas do que em instintos. É a seca, Lúcia, ele disse, sem tirar os olhos do computador. Os animais ficam agitados, mudam de território em busca de água. Normal, eu insisti. Braga, não é normal. Eles não estão procurando água. Eles estão fugindo. Há um pânico no ar que eu nunca senti antes. Ele me dispensou com um aceno. Fique de olho, mas não crie alarde. Eu era a Cassandra do Cerrado, amaldiçoada com uma visão que ninguém queria ver. Frustrada,
Decidi fazer uma ronda a pé pela borda da área silenciosa. O ar ali era diferente, parado, pesado. E foi então que ouvi. O vento mudou de direção, trazendo uma brisa quente e seca. E no meio do farfalhar das folhas secas, um sussurro. Não era o som natural do vento, era articulado. Uma voz baixa, fria, sem emoção, como se estivesse sendo lida de um relatório técnico. Eram fragmentos de frases. Ponto de ignição, 47 graus Celsius. Umidade relativa, 12%. Combustível seco acumulado. Fator de propagação extremo, incontrolável. Meu sangue gelou. Saquei meu rádio, mudei as frequências. Base, aqui é a Lúcia. Estão captando alguma interferência ou transmissão perdida na área norte? A resposta veio chiada. Negativo, Lúcia. Céu limpo. Por quê? Eu não sabia o que dizer. Acho que meu rádio está com defeito. Menti. O sussurro no vento não era uma interferência. Era uma análise de risco. Era a própria atmosfera lendo seu laudo de morte. Naquela noite, na minha pequena cabana na entrada do parque, não consegui dormir. A voz ecoava na minha mente. E então, no silêncio da madrugada, ela mudou. Deixou de ser fria e mecânica. Tornou-se quente, familiar, rouca. Uma voz que eu conheceria em qualquer lugar, mesmo no inferno. Era a voz de seu Alberto. A voz do homem que me ensinou a ler o fogo. Lucinha. O sussurro parecia estar ao lado da minha cama. O fogo já começou no coração dele. Eles não vão encontrar a tempo. É uma armadilha, filha. O jeito que armaram vai ser incontrolável. Procure pela árvore torta, perto do afloramento de cristal. É lá. Mas não vá sozinha. Levantei num pulo, o coração batendo na garganta. Era loucura. Eu estava ouvindo um fantasma. Mas a urgência, a clareza da mensagem, era mais real do que qualquer coisa que Braga já me dissera. Contra todos os protocolos, contra o bom senso, peguei minha mochila de emergência, minha lanterna e meu facão. Deixei uma nota na mesa. Fui verificar uma anomalia na área norte e entrei na mata escura, guiada pela voz de um homem morto. A caminhada foi um pesadelo. Cada sombra parecia um predador, cada som me fazia pular. Mas a voz de seu Alberto era calma na minha mente, me guiando. Mais para a esquerda, segue o veio de quartzo no chão. Está sentindo o cheiro? Cheiro de ozônio. E eu sentia. Um cheiro metálico, elétrico, o cheiro do ar superaquecido. E então, eu a vi. Exatamente como ele descreveu. Um pequizeiro antigo, torto pelos ventos implacáveis, e ao lado dele, um grande afloramento de cristais que brilhavam sob a luz da minha lanterna. E na base da árvore, um pequeno acampamento. Era impecavelmente arrumado. Um círculo de pedras para uma fogueira que parecia nunca ter sido usada. Nenhum lixo, nenhuma pegada recente. Mas havia uma energia ali, uma sensação de malícia, de intenção. É aqui, a voz de seu Alberto disse, agora com urgência. O calor está no chão. Eles usaram um acelerador químico. Não vai deixar rastros. Saia agora, Lucinha. Está prestes a explodir. Obedeci sem hesitar. Corri de volta, o pânico me dando asas. Cheguei na base ao amanhecer, exausta e em pânico. Dei o alerta oficial. Falei do acampamento, da minha suspeita. A equipe de Braga foi até lá. Não encontraram nada. Nenhuma evidência. O relatório final foi conduíta imprudente baseada em alucinação por estresse. Fui suspensa por 1 semana. Virei a piada do parque, a Lúcia que ouvia fantasmas. 3 dias depois da minha suspensão, o inferno abriu as portas. Um foco de incêndio surgiu do nada, exatamente no ponto do acampamento. As condições climáticas eram as mesmas que eu ouvi no vento. A propagação foi tão rápida, tão violenta, que as equipes mal tiveram tempo de reagir. Foi o T-Homositis, maior incêndio da história da Chapada. Queimou por 2 semanas, incontrolável como a voz havia dito. A investigação oficial, por falta de provas, concluiu como causas naturais, possível combustão espontânea. Eu sabia a verdade, mas minha credibilidade era zero. Eu estava quebrada, questionando minha própria sanidade. Foi quando o envelope chegou, pardo, sem remetente, deixado na minha caixa de correio. Dentro, não havia carta. Apenas 3 fotografias em papel de alta qualidade. Eram do acampamento.
Fotos tiradas durante o dia de ângulos diferentes, mostrando o círculo de pedras e a árvore torta. Eram documentos impossíveis. E no canto inferior de cada foto, impressa em fonte digital, havia uma data. A data era de 2 semanas antes de eu ter encontrado o local. Meu coração parou. Virei a última foto. Era um ângulo mais aberto. E no fundo, entre as sombras das árvores, havia uma figura. Um homem, de costas, olhando para o acampamento. Era impossível ver seu rosto, mas ele usava um chapéu de abas largas, sujo de fuligem. O chapéu que seu Alberto nunca tirava. Caso 3. Desabamento de prédio residencial. Meu nome é Sofia. Tenho 28 anos. Sou designer gráfica. Minha vida, até 6 meses atrás, cabia perfeitamente em um feed de Instagram. Apartamento novo, moderno, no 12º andar do Residencial Atlântico, um dos prédios mais cobiçados da zona sul de Recife. Vista para o mar, decoração minimalista, projetos criativos para clientes descolados. Meu maior estresse era um prazo apertado ou um cliente indeciso. Eu tinha o controle, eu achava que tinha, até que comecei a ter memórias de um futuro que ainda não tinha acontecido. Memórias da morte do meu apartamento. Não eram sonhos, não eram pesadelos, eram downloads. Déjà-vus sensoriais completos que me arrancavam da realidade sem aviso. Eu podia estar no meio de uma reunião por vídeo e, de repente, a tela do meu notebook sumia e eu era transportada. Eu sentia o chão do meu escritório tremer sob os meus pés, uma vibração violenta, profunda. Eu ouvia, com uma clareza assustadora, o som de concreto se partindo, um rangido agudo e pavoroso, como o de um osso gigante se quebrando. Eu via, com os olhos da minha mente, uma rachadura fina como um fio de cabelo nascer na parede da minha sala, logo acima do sofá cinza, e correr para o teto como uma serpente. E o pior de tudo, a sensação de queda livre. Aquele momento de gravidade zero que precede o e impacto que durava uma fração de segundo, mas parecia uma eternidade. Meu estômago se contorcia, o ar era sugado dos meus pulmões. E então, num piscar de olhos, tudo voltava ao normal. Eu estava na minha cadeira, o coração disparado, o cliente na tela perguntando se eu ainda estava ali. No início, racionalizei. É estresse, eu dizia a mim mesma. Burnout, ansiedade, labirintite. Eu me automedicava com desculpas lógicas, mas os ataques se tornaram mais frequentes, mais intensos. A cada lembrança, um novo detalhe sensorial era adicionado. O cheiro de poeira e gás, o som de vidros se estilhaçando, o grito abafado de um vizinho. Meu porto seguro, meu apartamento dos sonhos, estava se tornando uma câmara de tortura psicológica. Comecei a ter ataques de pânico. A sensação de claustrofobia era tão forte que às vezes eu tinha que correr para a varanda, buscando ar, sentindo que as paredes estavam se fechando sobre mim. Levei minhas preocupações ao síndico, seu Matias, um homem cuja única função parecia ser garantir que o lixo fosse recolhido na hora certa. Minha filha, relaxa, ele disse, com um sorriso condescendente. Esse prédio é uma fortaleza. A construtora é a melhor do estado. Você deve estar trabalhando demais, vendo coisa onde não tem. Falei com meus pais. Sofia, você sempre foi tão imaginativa, minha mãe disse, com aquela mistura de carinho e preocupação que só as mães têm. Por que você não tira umas férias? Vai pra praia? Desliga um pouco? Ninguém me levou a sério. Eu era uma mulher jovem e bem-sucedida tendo um ataque de nervos. Era a explicação mais fácil. O desespero me levou a fazer coisas estranhas. Eu precisava provar a mim mesma que estava errada, que era tudo da minha cabeça. Em um dos intervalos entre os ataques, peguei meu celular e comecei a fotografar o apartamento. A parede da sala, lisa e branca. As janelas, os cantos, as colunas de sustentação. Eu dava zoom. Procurava por qualquer imperfeição. Nada. A cada foto, uma parte de mim se sentia aliviada e outra, mais fundo, se sentia ainda mais aterrorizada. Porque se não havia nada de errado com o prédio, então havia algo muito errado comigo. O sábado decisivo chegou como qualquer outro. Acordei, tomei meu café, respondi alguns e-mails. Por volta das 2 da tarde, a lembrança me atingiu com a força de um furacão. Foi a mais longa, a mais detalhada, a mais real de todas. Eu vi tudo.
O tremor inicial, a rachadura. Na parede, a poeira subindo, a janela da sala se curvando para dentro antes de explodir. E pela primeira vez, a lembrança terminou com escuridão e o som do meu próprio grito. Fui jogada de volta para a realidade, tremendo incontrolavelmente, caída no chão da minha sala. Naquele momento, a lógica morreu. O instinto de sobrevivência assumiu o controle total. Não havia mais dúvida. Eu não estava tendo um ataque de pânico. Eu estava tendo uma premonição. Corri para a porta do meu vizinho. Carlos e Bia, um casal que tinha se mudado há poucos meses. Bati na porta com força, chorando. Quando Bia abriu, eu a agarrei pelos braços. A gente precisa sair daqui, agora. Por favor, eu não posso explicar, mas a gente tem que sair do prédio. Eles me olharam como se eu fosse louca, mas havia um pânico tão genuíno no meu rosto, uma convicção tão absoluta, que eles hesitaram. Sofia, o que foi? Eu pago o almoço, o cinema, o que vocês quiserem, mas, por favor, só venham comigo. Ora, é só o que eu peço. Por pena, por curiosidade ou talvez por um instinto próprio, eles concordaram. Enquanto esperávamos o elevador, a porta do outro apartamento do andar se abriu. Era o seu Roberto, um professor de história aposentado, um viúvo gentil que sempre me cumprimentava. Tudo bem, crianças, onde vão com essa pressa? Naquele instante, uma força me impeliu. Vem com a gente, seu Roberto. Vamos tomar um açaí, o dia está lindo. Ele sorriu, surpreso pelo convite. Inesperado. Ah, minha filha, não quero atrapalhar. O senhor não atrapalha nunca, fazemos questão. Ele cedeu. Estávamos sentados na sorveteria do outro lado da rua. Eu não conseguia relaxar. Meus olhos estavam fixos no nosso prédio. Carlos estava tentando fazer uma piada quando ouvimos. Uma explosão baixa, surda como um trovão subterrâneo. A xícara de café na nossa mesa tremeu. Corremos para fora e vimos fumaça preta saindo das janelas do 8º e 9º andar. E então, em uma câmera lenta pavorosa, a lateral do prédio, exatamente a coluna onde ficavam os nossos 3 apartamentos, começou a se desintegrar. O concreto se esfarelou, as janelas explodiram para fora e toda aquela seção do edifício desabou sobre si mesma numa nuvem gigantesca de poeira e destroços. A investigação oficial foi rápida e conclusiva. Um vazamento de gás no 8º andar. Uma tragédia. Um acidente. Fim da história. Mas não para mim. No dia seguinte, num estado de choque absoluto, peguei meu celular. Precisava apagar as fotos, apagar as memórias. Abri a galeria e congelei. A última foto que eu tirei. A foto da parede lisa da minha sala, 1 hora antes de sair do prédio. Lá estava. Uma rachadura. Fina como um fio de cabelo, quase invisível, mas inegavelmente lá, exatamente onde eu tinha lembrado que ela estaria. Uma rachadura que não existia a olho nu. Uma rachadura que só a câmera, ou a minha mente, tinha conseguido ver. O choque final veio depois. Conversas com seu Roberto e com a Bia, ambos confessaram coisas estranhas. Ele me contou que só aceitou meu convite porque teve um sonho na noite anterior. Um sonho vívido, onde a parede de seu quarto se partia em 2. Ela admitiu que sentiu um cheiro de gás fantasma durante toda a manhã, mas achou que era coisa da sua cabeça. Tivemos lembranças coletivas, fragmentos do mesmo aviso. Semanas depois, o pacote anônimo chegou, sem remetente. Dentro, um laudo de engenharia estrutural, com o logo de uma empresa de consultoria que eu nunca ouvi falar. O laudo afirmava que o prédio tinha sido construído com uma liga de concreto defeituosa e que havia uma falha crítica na fundação na nossa coluna. O vazamento de gás foi apenas o gatilho, a gota d'água que antecipou o inevitável. O mais aterrorizante era a data do laudo, de 6 meses antes do início da construção do prédio. Anexado a ele, havia impressões de baixa qualidade de postagens de um fórum de moradores que eu não conhecia. Eram fotos de rachaduras e relatos de cheiros estranhos, de pelo menos 5 moradores diferentes, em datas diferentes, semanas antes do colapso. Caso 4. Apagão geral em um hospital. Meu nome é Ricardo. Sou cardiologista há 25 anos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Minha vida é governada pela lógica, por dados, por protocolos baseados em evidências. Eu lido com o motor do corpo humano,
Um órgão complexo, mas previsível em suas falhas. Fibrilação, taquicardia, isquemia. Tudo tem uma causa, um padrão, um tratamento. O sobrenatural, o inexplicável, para mim, sempre foram sinônimos de diagnósticos incompletos. Se não pode ser medido, pesado e replicado em um estudo duplo cego, não pertence ao meu mundo. Ou melhor, não pertencia. Meu mundo de certezas ruiu numa segunda-feira, precisamente às 15h47. Era uma tarde de rotina na UTI coronariana. O som ambiente era a sinfonia usual de bips rítmicos, o silvo dos ventiladores, as conversas abafadas da equipe de enfermagem. Eu estava no posto de controle, analisando os monitores centrais, um mosaico de eletrocardiogramas e números vitais. Foi quando notei uma anomalia, sutil, quase imperceptível. 3 monitores, de 3 pacientes em quartos diferentes. Um senhor com pós-operatório de ponte de safena, uma jovem com miocardite e um homem em coma induzido, começaram a se comportar de forma estranha. Os alarmes não soaram. Os traçados dos eletrocardiogramas estavam normais. Os níveis de oxigenação perfeitos. Mas o número que indica a frequência cardíaca, o BPM, começou a piscar de um jeito organizado. Primeiro, o monitor do leito 12, do senhor do pós-operatório, piscou o número 71. Um segundo depois, o monitor do leito 15, da moça com miocardite, piscou 73. No segundo seguinte, o monitor do leito 16, do homem em coma, piscou 79. E então, o padrão se repetiu, continuando a sequência. 83, 89, 97. Meu cérebro, treinado para encontrar padrões em arritmias cardíacas, congelou. Eu reconheci a sequência instantaneamente. 71, 73, 79, 83, 89, 97 eram números primos. Uma sequência matematicamente perfeita e ininterrupta, sendo bipada em uníssono pelos corações de 3 seres humanos aleatórios e inconscientes. A probabilidade estatística de 3 corações humanos, com patologias distintas, alterarem seus ritmos de forma síncrona para soletrar uma sequência de números primos é, para todos os efeitos práticos, 0. É menos provável do que ganhar na loteria 10 vezes seguidas. Fiquei ali em pé, hipnotizado. Aquilo não era um evento médico. Era uma mensagem. Uma mensagem sendo transmitida através da biologia dos meus pacientes. E uma intuição avassaladora, uma certeza fria e desconfortável que subiu pela minha espinha, me disse que aquilo era um sinal, um código, um countdown para algo terrível. Minha primeira reação foi a do cético. Procure a falha no sistema. Chamei a TI. Deve ser um bug no software do monitor central, uma interferência na rede. Eu disse a eles. Eles passaram 1 hora testando tudo. Reiniciaram o sistema, checaram os cabos, rodaram diagnósticos. O resultado: sistema operando em perfeitas condições, Dr. Ricardo. Sem bugs, sem interferências detectadas. E o padrão continuava. Desesperado por uma segunda opinião, chamei a doutora Aline, chefe da anestesiologia e tão cética quanto eu. Aline, preciso que você veja uma coisa, mas com a mente aberta. Mostrei a ela o painel. Ela observou por 1 minuto o senho franzido. Vi a descrença em seus olhos, seguida pela mesma centelha de reconhecimento e espanto que eu senti. Isso é impossível, ela sussurrou. E então, seu rosto ficou pálido. Ricardo, venha comigo. Agora. Ela me levou até a sala de cirurgia 3, onde um paciente estava sob anestesia geral. Ela apontou para o ventilador mecânico. Escute, ela disse. A máquina estava emitindo os bips de alerta de pressão de rotina, mas eles não eram uniformes. Eram uma combinação de bips curtos e longos. Bip, 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 bip. Era código Morse. Aline, que serviu como médica na Marinha no início da carreira, estava traduzindo em um pedaço de papel. A mensagem se repetia em um loop infinito. Ponto de falha subestaçal 7. Naquele momento, olhando para o ventilador, falando em Morse e pensando nos corações falando em números primos, a verdade me atingiu como um soco. Não éramos médicos observando. Falhas em máquinas. Éramos receptores, e as máquinas conectadas aos sistemas biológicos mais sensíveis
eram nossas antenas. Uma ligação que recebi naquela mesma tarde de um jornalista anônimo que se recusou a se identificar apenas cimentou essa nova e aterrorizante realidade. Ele disse: "Doutor, você não é o único. Os padrões estão em toda parte. Procure nos sistemas críticos." Ele me deu um link para um fórum criptografado. Passei a noite inteira em claro, mergulhado naquilo. E o que encontrei me deixou sem fôlego. Eram dezenas de relatos. Um engenheiro na Sabesp descrevendo padrões de fluxo de água que, quando plotados em um mapa, apontavam para uma estação de tratamento específica. Um técnico do metrô relatando que as luzes de sinalização de uma linha inteira estavam piscando em sequências binárias que se traduziam em uma data e uma hora. Eram mais de 50 de nós, profissionais em posições críticas em São Paulo. Saúde, energia, água, transporte, todos testemunhando anomalias estatisticamente impossíveis em nossos sistemas. Éramos uma rede de receptores e nem sabíamos disso. A prova final, a peça que conectou tudo, chegou no dia seguinte, da forma mais anacrônica possível. Um pacote pardo, deixado pelo correio na minha sala de descanso, sem remetente. Dentro, não havia fotos ou cartas misteriosas. Havia documentos técnicos, blueprints detalhados da rede elétrica de alta tensão de São Paulo, com a subestação de energia 7, no bairro do Jaguaré, circulada com caneta vermelha. E junto um relatório de 50 páginas, com o logo de uma consultoria de segurança internacional chamada Aegis Initiative. O relatório era uma análise de risco, datado de 6 meses antes. Ele não descrevia um ataque hacker ou uma falha de equipamento. Ele detalhava a simulação do impacto de uma erupção solar de classe X especificamente direcionada sobre a rede elétrica da cidade. A simulação mostrava, com uma precisão assustadora, como isso causaria uma sobrecarga em cascata, levando a um blackout total. O ponto de falha inicial, a subestação 7, e a parte que fez meu sangue virar gelo estava na página 34, na seção Indicadores Precursores. A instabilidade inicial na rede, antes da falha catastrófica, se manifestará como flutuações harmônicas e anomalias numéricas em equipamentos eletrônicos sensíveis, particularmente em dispositivos médicos de suporte à vida e sistemas de controle industrial. Os números primos, o código Morse, não eram avisos, eram sintomas, os primeiros tremores sísmicos de um colapso tecnológico. Uma carta no fundo do envelope explicava que a rede de receptores era um mecanismo de defesa recém-ativado, uma interface biológico-tecnológica para proteger os nós mais críticos da civilização. Com aquelas provas irrefutáveis em mãos, eu e Aline conseguimos o impensável. Convencemos a diretoria do hospital a acionar o protocolo de desastre nível máximo, com base em inteligência de segurança. Por 48 horas trabalhamos como loucos. Movemos todos os pacientes da UTI para uma ala mais antiga, mas com geradores a diesel independentes e blindados. Cancelamos todas as cirurgias não emergenciais. Preparamos o hospital para um blackout total. Fomos chamados de paranoicos. Até que na quarta-feira à noite, a subestação 7 explodiu em uma chuva de faíscas azuis, e São Paulo mergulhou na escuridão. O apagão durou 3 dias. Nos outros hospitais, o caos foi absoluto. Pacientes morreram. No nosso, graças a uma mensagem escrita nos batimentos cardíacos de estranhos, nenhuma vida foi perdida. 4 casos. 4 desastres evitados por um fio. 4 tipos impossíveis de premonição, cada um mais complexo que o anterior. Uma sensação física visceral. Uma comunicação com o que está além da vida. Uma violação das leis do tempo. E uma mensagem transmitida pela própria infraestrutura da nossa civilização. O que começou com um e-mail solitário e 4 coordenadas se tornou a investigação mais perigosa e importante da minha vida. Eu não tenho uma rede de colegas para comparar anotações ou para validar minhas descobertas. Sou eu, sozinho, com um banco de dados que não deveria existir e um conhecimento que me impede de dormir à noite. E a investigação cresceu. Usei os padrões que descobri nesses 4 casos como uma chave para procurar em fóruns criptografados
em relatórios de acidentes internacionais, em comunidades, online de pessoas que, como Jonas, Lúcia, Sofia e Ricardo, foram tocadas por essa anomalia. O resultado foi assustador. Não estamos falando de dezenas de histórias, são centenas, globalmente. Minha análise, ainda que preliminar, aponta para um aumento de mais de 340% em incidentes documentados de intuição premonitória com evidência corroborativa nos últimos 2 anos. A rede de receptores do Dr. Ricardo não é exclusiva de São Paulo. É um fenômeno mundial, silencioso e crescente. Isso me levou a um contato extraoficial, um pesquisador aposentado da NASA, especialista em heliofísica. Falei com ele sob a condição de total anonimato. O que ele me disse foi perturbador. A atividade do nosso Sol está entrando em um ciclo errático e agressivo, com erupções e pulsos eletromagnéticos que nossos modelos atuais não conseguem prever. Ele mencionou pesquisas sigilosas sobre como esses campos podem interagir diretamente com a biologia humana, especialmente com a glândula pineal, a antena do nosso cérebro. Foi quando todas as peças do quebra-cabeça se encaixaram com um estalo aterrorizante. A barragem, o incêndio, o prédio, o apagão, não foram eventos aleatórios. Foram testes, treinamentos, calibrações de um sistema. Nosso planeta, ou alguma inteligência por trás da física que conhecemos, está ativando uma capacidade adormecida em nosso DNA. Está nos forçando a evoluir, a religar nossa percepção para que possamos sobreviver ao que está por vir. Eu achava que meu papel era apenas documentar, mas há 2 semanas a confirmação do meu medo chegou. Eu recebi um segundo e-mail, mesma criptografia impenetrável. Desta vez, com uma única e curta frase: o ensaio acabou, algo maior está vindo. A mensagem não era para um grupo, era para mim, um aviso, ou talvez o início da próxima fase. Algo está vindo, e a humanidade precisa desenvolver essas capacidades para sobreviver. Não estamos mais falando de salvar uma cidade de um blackout. Estamos falando de um evento em escala planetária, porque os dados que coletei sugerem que vamos precisar dessas capacidades muito, muito em breve. As premonições não são um dom, são uma ferramenta de emergência. Existe uma inteligência superior, seja ela cósmica ou o próprio instinto de sobrevivência do planeta, tentando se comunicar conosco através da nossa própria biologia. Agora eu pergunto a vocês, olhem para dentro de si mesmos. Qual dos 4 casos te impactou mais? Você já experimentou sensações físicas intensas e inexplicáveis que te fizeram evitar uma situação como o Jonas? Já ouviu vozes ou sentiu a presença de alguém tentando te alertar, como a Lúcia? Já teve lembranças vívidas de coisas que ainda não aconteceram, como a Sofia? Já percebeu coincidências numéricas ou padrões impossíveis em seu ambiente, como o Dr. Ricardo? Se você trabalha com sistemas críticos, energia, saúde, logística, comunicação, e já teve pressentimentos sobre problemas, antes deles se manifestarem, conte sua história nos comentários. Sua experiência não é loucura, é um dado, e pode ser crucial. Se estas revelações te fizeram questionar os limites da percepção humana, deixe um like para apoiar esta investigação solitária e se inscreva para não perder os próximos dossiês, porque seja o que for que esteja vindo, isso está apenas começando. E lembrem-se, prestem atenção nos seus sinais, sejam arrepios inexplicáveis, vozes sussurrando, lembranças, impossíveis ou coincidências que desafiam toda a probabilidade. Eles podem estar tentando não apenas salvar suas vidas, mas preparar vocês para algo muito maior que está por vir.